Boa tarde novamente, boa tarde a todos, né, todos os alunos por comparecerem. E hoje, pessoal, a gente vai dar sequência, né, à Semana Futura em Foco. Hoje é o terceiro e penúltimo dia da Semana Futura em Foco. E a gente vai seguir, certo, com as temáticas bem parecidas com que os outros professores dos outros dias abordaram, certo? Para o dia de hoje, a gente vai abordar essa temática que vocês estão vendo na tela. A gente vai falar sobre consumo e produção responsável, certo? Sobre consumo e produção responsável. Alguém sabe dizer, pessoal, o que isso significa, o que tem a ver, o que isso é relevante na nossa vida? Alguém pode dar alguma opinião sobre esse tema, a priori? Hein, pessoal? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, professores. Boa tarde. Boa tarde. Pode? Palavra toda sua. Quando a gente fala de consumo e produção responsável, eu acho que é questão de não só ver como a gente consome, mas saber de onde vêm as coisas que a gente consome. A gente saber como ela é produzida, do que ela é feita, quem a produz e para onde ela vai depois que ela passa por mim. Massa. Mais alguém tem alguma resposta para a gente complementar com a do Iago? Muito bom, Iago. Excelente explanação, viu? Você está de parabéns com essa visão. Não só assim o que nós temos a capacidade de consumir, mas da onde que os produtos que nós utilizamos nos dias atuais, né, que a maioria são industrializadas, de onde é que ela vem e para onde é destinado esse material depois que a gente deixa de utilizar, né, como é o descarte. E o consumo e produção responsável, ela vai explicar justamente isso, é uma forma, né, uma maneira de nós termos essa conscientização de podermos consumir e também de forma de podermos reaproveitar, reutilizar e até mesmo reciclar determinados produtos que deveriam ser descartados, mas que elas vão ser destinadas para outros usos, tá bom? Isso, exatamente. O consumo e a produção, né, são temas que atualmente nos últimos 30 anos, né, professora, que é um tema que está sendo bastante debatido, certo? Consumo e produção responsável. A produção e o consumo, a produção em série, né, em massa de produtos, essa produção que a gente fala, é a fabricação de produtos em geral. Alguém sabe dizer quando foi que na humanidade a produção começou a aumentar? Essa produção, esse consumo começou a subir começou a subir fortemente. Alguém lembra? Teve uma épocazinha na história humana que os produtos começaram a ser produzidos de forma mais rápida e o consumo, por consequência, também, né? Começou a ser consumido de uma forma mais rápida, consumindo matéria-prima de uma forma mais veloz, de uma forma mais feroz, né? Alguém sabe dizer em que período da humanidade, pessoal, começou essa produção em larga escala? Alguém lembra? Teve uma época na história que a nossa produção aumentou drasticamente. Roberto, o Iago está falando a Revolução Industrial. Pronto, exatamente, viu, Iago? Foi a Revolução Industrial que é um marco, né, na humanidade. A Revolução Industrial, ela foi que marcou e dividiu além de outras características, né, que a Revolução Industrial trouxe, como transformação de cidade, de melhoria de vida, a Revolução Industrial também trouxe esse consumo exagerado, certo? Não digo nem consumo exagerado, mas trouxe um consumo maior para a humanidade. A humanidade necessitou de ter mais produtos para utilizar, certo? Teve uma demanda maior de produtos para ser utilizado. E esses produtos, como vocês sabem, né, a gente já viu nas outras aulas, o produto vem de uma matéria-prima, né? E essa matéria-prima vem de onde, pessoal? Essa matéria-prima que é feita para fazer um celular,
que é feita para fazer uma cadeira, que é feita para fazer uma televisão. De onde é que vem essa matéria-prima? Hein, pessoal? Lembrando que eu não estou vendo o chat, certo? Eu estou olhando aqui só o slide. Roberto, a Cauã Cauã levantou a mão. Desculpa, Luiz. Pronto, pode falar, Cauã. Cauane? Provavelmente sempre vem das florestas, ou... provavelmente sempre vem das florestas. Pronto, exatamente, certo? As florestas e a natureza em si, né, como todo. Todos os produtos que a gente utiliza, o que a gente está vestindo, o que a gente está consumindo, nossos alimentos, os nossos celulares, tudo isso veio da natureza, né? Tudo é como um famoso geógrafo fala, né? A gente usa a natureza transformada, né? A gente utilizou um produto que veio, que era uma matéria-prima da natureza, e transformou em algo para nossa necessidade, certo? A gente transformou o petróleo, a areia que faz parte, o silício, transformou todas essas matérias-primas, esses minerais, a gente transformou em algo para nossa necessidade, né? Que é o celular. Então, eu fiz essa introdução porque a gente vai iniciar e mostrar como esse assunto é cada vez mais atual, certo? É cada vez mais atual. E esse consumo, essa produção responsável começou a ser debatida porque a humanidade se viu num ponto que ela está utilizando todos os recursos que a natureza tem a oferecer de uma forma tão exagerada que não tem como a natureza se reciclar, não tem como a natureza se restabelecer, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que seria esse consumo, como o Iago falou muito bem, a gente vai explanar mais sobre isso, sobre como é esse tipo de consumo, certo? E essa produção que o ser humano em si tem para tentar ter uma vida mais sustentável, certo? Então a gente vai iniciar falando um pouco sobre sustentabilidade, certo? Eu acredito que é uma palavra que vocês já viram muito, né? De vez em quando sai no jornal, sai no noticiário. Aquele país se tornou um país sustentável. O ser humano tem que ter uma sustentabilidade maior naquela região, certo? Então, o que significa? O que seria essa palavra sustentabilidade? Alguém pode ler? Alguém pode ler, pessoal? O que significa? Sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade de cumprir com as necessidades do presente sem comprometer as mesmas das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é composto por três pilares: econômico, ambiental e social. Beleza, valeu. Sustentabilidade tem vários conceitos, certo? Existem, dependendo do autor que você lê, ele vai lhe dar um conceito de sustentabilidade. Mas o conceito mais presente, o conceito mais atual, mais geral, é a capacidade que o ser humano tem que ter de usar os recursos da natureza sem extinguir eles, certo? Sem que eles acabem para gerações futuras. Então, por exemplo, se eu estou utilizando o petróleo hoje em dia, eu tenho que usar ele de uma forma eu tenho que usar de uma forma racional para que os meus netos, meus bisnetos ainda tenham petróleo, certo? Acho que vocês já viram, né, em matéria de jornal, que o petróleo daqui a 50, 60 anos vai acabar, certo? A gente sabe que o petróleo é uma energia suja, né? Causa uma poluição, mas o ser humano é altamente dependente do petróleo, né? A gente usa o petróleo para praticamente tudo. Petróleo e seus derivados, né? A gasolina, o diesel. A gente utiliza para movimentação de carros, de caminhões, para fazer produtos em si, né? Como o plástico. Então, a sustentabilidade, pessoal, resumindo, é isso. É você usar... Ei, professor. Pode falar. E por que o petróleo vai acabar? Porque o petróleo é uma energia não renovável, certo? O que seria essa energia não renovável? O petróleo é um combustível, certo? É um tipo de elemento da natureza que ele demora muito para ser fabricado. Ele é um combustível fóssil, né? Como o nome já diz, né? Combustível fóssil é algo que demora muito tempo, é algo que foi produzido há milhões e milhões de anos atrás, certo? Ele demora todo esse tempo para ser produzido, né? Para ser criado. É algo que é natural, a própria natureza produz esse tipo de mineral, esse tipo de elemento. Só que
o petróleo está sendo utilizado de uma forma tão feroz, tão rápida, que não dá tempo para a natureza continuar criando mais, não dá tempo para a natureza fabricar mais petróleo, né? Fabricar entre aspas, né? Mais petróleo. Então ele está sendo utilizado a um ponto que a natureza não consegue seguir, certo? Por exemplo, a areia. Utilizam muito a areia para você fazer vidro, né? A areia vem o vidro vem da areia. Você consegue produzir muito vidro e a areia ainda está lá, disponível, né? Tem muita areia para você fazer vidro no nosso planeta. O petróleo não. A gente está utilizando o petróleo de uma forma tão rápida que o planeta não tem essa reserva toda de petróleo, certo? Só lembrando, né, Roberto, que também não é em todos os lugares que tem reservas de petróleo, né, jazidas, tá? Então, quer dizer, tem ambientes no mundo como um todo, que vai ter essas reservas, né, essas reservas de petróleo. Então, no caso, como o próprio Roberto falou aí, areia tem praticamente em todos os territórios nacionais, né, em todas as nações do planeta. Enquanto que as jazidas, né, de petróleo, então, haverá alguns lugares que têm reservas e outros como não tem. No caso aqui no Brasil. A exploração de petróleo é feita na plataforma continental, ou seja, a quilômetros de distância do litoral brasileiro. Tá? Da mesma forma que o próprio Oriente Médio, né, que é onde tem as maiores reservas desse tipo de combustível fóssil. Tá? Mas já em território argentino não tem reservas de petróleo, tá certo? Como também em algumas nações da África não tem reserva de petróleo. No Japão não tem reservas de petróleo, tá? Então, apesar de ser um recurso, né, natural, que ele leva milhões e milhões de anos para poder se formar, nem todos os lugares vamos ter as reservas, né, das jazidas desse tipo de combustível fóssil, tá bom? Só para ir para reforçar, viu, amigo? Beleza. Aí, pessoal, a sustentabilidade existe em 3 pilares, né? Como o nosso colega falou. O conceito de sustentabilidade ele é composto por 3 pilares. É o econômico, o ambiental e o social, certo? Então, existem 3 tipos de sustentabilidades. Esses 3 tipos, pessoal, eles se complementam e fazem como se fosse uma engrenagem, certo? Para movimentar essa máquina, que é a sustentabilidade. Então, é como se cada área dessa, o ambiental, a social e a econômica, fosse uma peça, certo? Uma peça desse relógio. Então, vamos ver aqui o primeiro. Ó. Primeiro, a sustentabilidade ambiental, certo? Alguém pode ler o que seria a sustentabilidade ambiental? Alguém pode ler? Vamos lá, pessoal. Alguém pode ler? A Cauane, ela levantou a mão, acho que ela está se oferecendo aí. Eu vou ler. Pode ler. A sustentabilidade ambiental nada mais é do que o uso consciente dos recursos naturais para que possamos utilizar esses recursos para mais para frente. Pronto, ó. Uma dessas engrenagens, né, é a sustentabilidade ambiental, como a gente estava debatendo mais cedo, debatendo antes, né, é o uso dos recursos naturais de forma consciente, né, para que você consiga utilizar esse recurso por mais tempo, né, para que gerações futuras, nossos netos, nossos bisnetos, utilizem também esse mesmo recurso. Certo? Um recurso que é muito utilizado, que já foi muito explorado, né, é a madeira, né? As árvores, elas são utilizadas ainda, né? Por muitos séculos, elas foram bastante utilizadas e foram bastante consumidas. E hoje em dia a gente vê que há uma preocupação, né? A gente viu que se a gente ficar desmatando as florestas que a gente tem na nossa região, no nosso país, vai chegar um momento que vai acabar. E a gente vê que uma das medidas que os governos, né, não só do Brasil, mas de outros países, está tomando, é para fazer um reflorestamento, né? Teve essa noção, essa percepção de, poxa, se eu for lá e cortar todas as árvores,
uma hora não vai ter esse recurso para utilizar, né? A gente sabe que as árvores são utilizadas como recursos para a gente, desde o papel, a móveis, né, a recursos, a produtos em geral, certo? Então, a sustentabilidade é essa, é você utilizar, a sustentabilidade ambiental é isso, é você utilizar os recursos que a natureza tem para disponibilizar para você de uma forma moderada, para que esses elementos, para que esse produto, né, para que essa matéria-prima seja utilizada pelas gerações futuras, certo? Uma outra é a sustentabilidade social. Alguém pode ler? Que seria a sustentabilidade social? A sustentabilidade social está ligada a um conjunto de ações de pessoas que visam melhorar a qualidade de vida de uma população maior. Pronto. Pessoal, a gente vê, né, muito na televisão que existem populações em países, né, diversos países, que passam necessidades que eu digo, necessidades de alimento, de alimento, comida, de moradia, passam necessidades em geral maior do que a gente, né? Não sei se vocês já viram no documentário, a gente olha um país lá da África, ou um país lá da Oceania, a gente vê que as pessoas lá têm uma necessidade maior por esses elementos básicos, né? Por essas atividades básicas, que é bem diferente da gente, né? A gente vê uma desigualdade muito grande. A gente viu agora no Haiti, olha a diferença no Haiti. No Haiti teve um terremoto agora, lá, e matou mais de 1.000 pessoas. No Japão, tem terremotos constantes, certo? E não chega essa quantidade de pessoas mortas. Então, por quê? Por que será? Será que o terremoto é mais forte no país e no outro, por isso que matou mais gente? Não. A gente tem um conceito também que tem a ver com sustentabilidade, que é a vulnerabilidade, né? A gente vê que populações são mais vulneráveis a certo tipo de elementos da natureza, a certo tipo de ações, do que outras populações, certo? Então, a sustentabilidade social, ela tenta mitigar e minimizar essa qualidade de vida, certo? Para que... Quer falar, professor? Quer falar? Certo? A sustentabilidade social, ela tenta minimizar isso, certo? Tenta reduzir essa desigualdade que a gente vê muito na televisão. Né? Não sei se vocês já viram propagandas de pessoas em continentes mais pobres passando fome, não tendo o básico necessário para sobreviver. Então, a sustentabilidade, ela vê isso, ela visa ações para que essas populações tenham o básico e o mínimo necessário para ter uma vida com qualidade, né? Então, esse é um tipo de sustentabilidade, né? É uma outra engrenagem. Professor, só complementando aí a sua ideia, né? O exemplo, né, da sustentabilidade social é o que ocorreu durante a pandemia, né? Durante esse período da pandemia da coronavírus, né? Que tivemos aí cidades, o país inteiro, né, teve que fechar as portas, né, das indústrias, das fábricas, né, das empresas, né, para o lockdown, para poder evitar o máximo possível, né, o contágio do coronavírus. E aí muitas pessoas, principalmente aquelas das comunidades mais, assim, condições vulneráveis, elas ficaram, né, sem trabalho, sem emprego, sem ter o que realmente comer, né, para colocar dentro de casa. Aí, mas teve aí a ação do governo com auxílio emergencial, mas nem todos tiveram acesso, devido às próprias condições dessa população, né, da sua vulnerabilidade, que para poder se cadastrar, tinha que ter acesso às plataformas digitais, e essas comunidades, essas pessoas mais pobres, não tem condições nem de comprar um celular, de não ter nem o que comer, imagine um celular com internet, né? E, pois bem, e para poder complementar aí, muitas ações ocorreram, né?
para poder essas pessoas mais vulneráveis ter acesso, pelo menos, ao básico, né, alimentação, às cestas básicas, que teve aí a arrecadação, né, de alimentos, não só pelas pastorais, né, das igrejas cristãs, evangélicas, mas também algumas empresas que não fecharam totalmente as suas portas, né, porque elas estavam, né, naquele setor que era considerado essencial, mas que elas fizeram algumas doações, né, de alimentos, principalmente para aquelas pessoas que vivem, né, viviam e que vivem nas comunidades mais carentes. E isso, de certa forma, gente, é uma ação, né, uma ação comunitária, é uma ação de sustentabilidade social. Até mesmo até o mais pobre, né, mesmo na mesma comunidade, mas ele tendo um excessivo, tendo mais, né, tendo um pouquinho a mais, ele teve aquela conscientização, assim, ó, meu vizinho, fulano de tal que mora lá na outra rua, aqui no meu bairro, ele está necessitado, por que não fazer uma doação? Isso é uma conscientização da sustentabilidade social que as pessoas têm, né, que têm em condição em relação às outras. Não estou dizendo que são os mais ricos, mas até mesmo aquelas pessoas em condições pobres, elas também têm essa conscientização de ajudar ao próximo, né, devido às condições onde ele mesmo reside, onde ele mesmo mora, e ele vê a realidade dessa condição. Professores, a Alessandra quer falar. Pode falar, Alessandra. Alessandra? Eu só queria falar que, tipo, claro que é muito importante e é bom que a sociedade tenha, né, esse modo de pensar, de sempre estar se ajudando. Só que essa responsabilidade, ela deveria vir do governo, né, porque se eles, em vez de ficarem gastando o nosso dinheiro com coisas pessoais e resolvessem tomar vergonha na cara, né, e dar que a população está necessitando, seria muito mais fácil passar por essa parte da pandemia que estava todo mundo sem emprego. Certeza, com certeza, viu, Alessandra? Sabe as palavras, viu? A gente vê que o governo em si, olha as medidas que o governo tem. Não sei se vocês, os pais de vocês, né, claro, passaram para fazer aquele cadastro para ter direito ao auxílio. Eu não sei quais foram os pais de vocês que conseguiram tirar ou não, mas olha a dificuldade que foi para você conseguir fazer um cadastro, depois você esperar 2 meses, 3 meses para conseguir sacar esse dinheiro, sendo que a gente estava precisando para ontem, né? Muitas famílias precisavam para ontem. E a gente via em governos de outros países que a pessoa fazia o cadastro no celular e em meia hora o dinheiro já estava na conta. Olha a diferença, E, né? aliás, nem todas as pessoas conseguiram. E nem todas as pessoas conseguiram, como a professora Mili falou. Nem todos os professores, nem todas as pessoas têm acesso ao celular, certo? Tem acesso ao celular para conseguir fazer um cadastro. Até hoje, né, para fazer o cadastro da vacina, nem todo mundo sabe utilizar o celular para fazer esse cadastro, certo? É complicado como a gente vê esse desnível, né, que o governo trata a gente. O governo trata a população mais pobre em si, né, a população mais humilde. E a gente também vê, né, que disseram que a Covid, ela não escolhe nem rico nem pobre. A gente viu, né, o Silvio Santos agora pegou Covid. Mas existe uma diferença. O Silvio Santos está sendo tratado no melhor hospital do Brasil, certo? Se a gente pegar Covid, a gente vai para uma UPA. E está lá numa UPA e a Deus dará. A gente tem que ter a sorte de ter medicamentos lá ou de ter uma vaga para a gente ser internado. Então, olha o nível de desigualdade que é, né? A Covid realmente ela não escolhe se é rico ou se é pobre. Mas o meio que você vai ser tratado, que você vai conseguir esse tratamento, é bem diferente para pessoas distintas, né? O jeito que a gente passa na pandemia, falavam muito, né? Tem que ficar em casa. Fique em casa para você não pegar a Covid. Beleza, é fácil falar para você ficar em casa se você está só você no seu quarto, numa casa de 70, de 80, 100 metros quadrados. Agora, numa família que tem 8 pessoas com 2 cômodos, como é que a gente faz esse fica em casa? Né? É bem...
Aglomeração residencial. Pois é bem complicado. Não tem como, é A su- complicado. E a sustentabilidade social, ela está para mitigar isso, né? Como a Alessandra falou, seria bom que se o governo também se envolvesse com isso. É tanto que esse tripé, quem fez foi a Organização das Nações Unidas, certo? A Organização das Nações Unidas, ela que desenvolveu esses conceitos de sustentabilidade. Eu acredito que a Ana Cleide já tenha falado com vocês, né, sobre o que é a ONU, sobre alguns direitos que o cidadão tem, certo? Então, a sustentabilidade, ela tá meio que, ela vem desse conceito da ONU para tentar, meio que, não seria nem igualar, mas dar condições melhores para pessoas mais humildes, né? A sustentabilidade social vem daí. O Iago, ele queria falar, o Iago. Pode falar, Iago. Cadê o Iago? Iago, arrebenta, Iago. Iago? Eu acho que ele saiu. Acho que ele perdeu conexão. Tá se só... Ô, professor, pronto. espero que não... Eu acho que tá muito barulho para mim falar, mas dá para ouvir. Tá travando muito, Iago. Não dá para te ouvir bem. Dá, agora dá para ouvir. Acho que deve ser problema no microfone dele. Tá, agora travou, não dá para te ouvir Oi, nada. tá certo, depois eu falo. Você tenta ver a melhor conexão aí. Pera, tá dando pra ouvir ou não tá dando? Agora sim. Agora parou, ó. Deve ser a conexão. Conexão da internet. Deve estar muito fraca. Tá caindo. Pronto, pessoal, dando sequência, a gente vai falar um pouco. Aí, Iago, quando tu retornar, tiver bem aí, pode complementar, certo? A gente só vai dar sequência porque tem mais professores. Aí, pessoal, a outra parte dessa engrenagem é a sustentabilidade econômica. Alguém pode falar, pode ler aqui o que seria a sustentabilidade econômica? O maior desafio da sustentabilidade econômica é o desenvolvimento da empresa, gerar lucro e empregos com um conjunto de práticas administrativas e econômicas que visam a preservação do meio ambiente e a manutenção dos recursos naturais para a geração futura. Pronto, pessoal, a sustentabilidade econômica, ela tem muito a ver com a sustentabilidade ambiental, certo? As duas, elas estão meio que entrelaçadas. A sustentabilidade econômica, né, como o colega leu, ela está nesse desenvolvimento que as empresas têm em gerar lucros, certo? Como o pessoal do primeiro ano, acho que vocês também já viram, né, no ensino fundamental, que nesse regime que a gente está, no regime capitalista, nesse sistema, né, capitalista, as empresas, elas estão para gerar lucro, né? Elas querem lucrar. As empresas existem para gerar um lucro e elas enriquecerem, certo? Essas empresas vão gerar lucro através da exploração, né, da utilização dos recursos naturais, certo? A sustentabilidade econômica, ela está nesses dois viés. Ela tá para você utilizar esses recursos naturais, mas utilizar de uma forma que você não extinga, certo? Você não entre em extinção esses recursos e que você não destrua a natureza. Vou citar aqui um exemplo de sustentabilidade econômica. Por exemplo, na produção de couro, certo? Eu não sei se vocês já viram como é que é feito o couro, como é utilizado o couro, certo? Não sei se é curtume o nome, não me lembro. Mas essas empresas de couro, elas tiram esse couro dos animais e elas utilizam um produto, certo? Um produto químico para que esse couro ele consiga ser impermeabilizado. Porque o couro é como se fosse pele, né? O couro, ele com o tempo, ele apodrece e
ele fica podre e é inutilizável, certo? Essas empresas de couro, elas têm que passar um produto químico para que esse couro não entre em decomposição. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse produto químico, essas empresas, elas não tinham muita atenção no descarte desse produto. Então, esse produto era jogado direto no solo. E se você jogasse esse produto no solo, ia prejudicar em si o solo, né? O solo ia estar contaminado. Então, tudo que nascesse lá de plantas, de vegetais, ia nascer contaminado. Esse produto ia contaminar o lençol freático, certo? Aquelas águas subterrâneas também iam ficar poluídas. Olha o tamanho do prejuízo ambiental que ia ter por uma empresa estar descartando um produto de forma errada, certo? Um outro tipo de utilização é dos agrotóxicos, né, que a gente vê muito. O agrotóxico, pessoal, ele é bem importante para a nossa vida, né, porque consegue gerar mais alimentos. Mas se ele é utilizado de forma inadequada, ele gera uma série de desastres naquele local, certo? Tanto da poluição do solo, como a poluição da água, como nas pessoas em si, né, que tem contato direto com aquele agrotóxico, certo? Aquele agrotóxico, se pega uma pessoa e a pessoa tem uma exposição por longo tempo, né, já tem estudos que as pessoas estão desenvolvendo câncer, né? Olha o tamanho do prejuízo que é, né? O tamanho do problema que é gerado. Então, a sustentabilidade econômica está para isso, está para tentar para tentar mitigar esses problemas que as empresas têm no uso desses recursos naturais, certo? É tentar utilizar de uma forma que não seja prejudicial nem para a natureza, nem para a população, certo? E existem diversos exemplos em relação a isso, mas é administrar, é fazer isso de uma forma sustentável para que eles continuem lucrando sem destruir tanto a natureza, né? Sem debilitar tanto a natureza como era bastante usado, né? Principalmente no começo da Revolução Industrial. Começo da Revolução Industrial, tanto no Brasil como no mundo, né? Então, esse início, né, tanto de poluição, a sustentabilidade econômica está para fazer isso, está para tentar utilizar de uma forma que não prejudique tanto a natureza nem a sociedade em geral, né, que está ao redor dessas fábricas, que está ao redor dessas fazendas, desses campos, certo? E eu nem vou para muito longe, ó. Esse problema que tem de agrotóxico sendo utilizado de forma inadequada, a gente vê aqui no Ceará, né? A gente vê ali na Chapada do Apodi, ali próximo, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, a gente vê vários problemas como esse. Então, a sustentabilidade econômica está para tentar intervir nisso, né? Tentar ver um equilíbrio, certo? Aí, pessoal, tem alguns exemplos e algumas ações para que a gente possa ter, né? Para ter essa sustentabilidade, né? Para a gente utilizar esses recursos de forma que as gerações futuras também possam utilizar esses mesmos recursos que a gente utiliza hoje em dia, certo? Tanto individual, como a nossa comunidade em si, como a nível global, né? Alguém pode ler alguém pode ler esses exemplos, pessoal? Essas ações que a gente pode ter? Existem exemplos de ações para sustentabilidade individual, comunitária e global. Exemplos disso são economizar água, todo mundo devia saber disso, né, gente? Implantar um sistema de esgoto na comunidade, que é uma ação comunitária. Garantia de alimento ao longo prazo. Conservação da biodiversidade dos ecossistemas. Diminuição do consumo de energia. Criação de áreas protegidas. Reciclagem e reduzir o uso de sacolas plásticas. Pessoal, a gente vê que essas ações não é só o Roberto, não é só a Alessandra que tem que ter, né? A gente vê que é algo que vai desde o individual, vai desde como eu posso contribuir, né, para que os nossos recursos naturais não sejam extintos, até a nível global. Olha, implantar um sistema de esgoto na comunidade. Eu não sei quem de vocês tem esse problema de esgoto, né, de ter esgoto a céu aberto, mas isso é um problema que traz doenças, né? Olha, se o governo, né, a prefeitura, a gente conseguir implementar isso, de ter um esgoto, que é o mínimo, né, para
nossa vivência, para nossa moradia, se a gente implementar, olha o tanto de problemas que são evitados, né? Desde doenças em si, né? Como até transmissão, até vai de doenças respiratórias, de doenças através da água contaminada, até doenças através de bichos, né? Que eu acredito que quando tem esgoto em céu aberto, traz muito bicho, né? Bicho que pode trazer doenças piores, né? Como ratos, baratas, né? Certo? Isso vai desde o nível individual até o nível global, né? Preservação da biodiversidade, que isso além de ser prioridade para a gente, né? É algo que o ser humano, que a gente como individual tem que ter, mas a nível global também, né? Os governos também têm que ter essa garantia, né? De ter a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Não é só, eu não posso caçar, né? Não, eu não posso caçar naquele local. Não posso matar um animal silvestre. Beleza. Não, você não pode. Não é nem que você não pode, você não deve fazer isso, né? Mas isso não é só a consciência de um ser humano individual, é a consciência que tem que ser comunitária, né? Tem que ser global. Não basta só o Alessandro, o Roberto, a professora Mili achar que isso não deve ser feito. Isso é algo que tem que ser colocado na mente, né? Tem que ser educado numa população em grande massa, na população geral. Certo? Criação de áreas protegidas, né? Reciclagem, que é algo que eu acredito que vai ser o futuro, né? A gente está no nível de escassez de produto, de matéria-prima, que a gente precisa reciclar, certo? Então, pessoal, Roberto, o Francisco Tiago e o Fábio de Alencar, eles querem falar, levantar a mão. Posso falar, professor Fábio? Pronto, pode falar, Fábio. Pronto, em relação aí, Roberto, você falou em questão da reciclagem, né? Eu trabalhei por muito tempo, né, com esse tipo de serviço, né, autossustentável, que é a reciclagem de plástico, né? E, inclusive, eu tenho muitos amigos aí na área, né? E queria até colocar aqui a nossa pauta em relação a uma pesquisa que está em andamento aqui pelo Dr. Renan, né, que é um cara muito conceituado na área, né? E o senhor Chico Pernambuco, que foi o encarregado por trazer a reciclagem de plástico aqui para o Ceará, né? Essa pesquisa, ela fala em relação aos... coisa tão simples que a gente não observa, né? Mas ele fala em relação aos produtos de prateleira de mercado, mercantil, que estão sendo substituídos por outros tipos de plástico que aqui no Ceará não tem tanta, como é que se diz, o pessoal não trabalha muito com a reciclagem dele. Por exemplo, vou citar aqui, antigamente a garrafa de vinagre, né, era feito com plástico PVC, esse mesmo material de cano, entendeu? Hoje em dia ela está sendo feito por plástico PET, né? Como todos os refrigerantes, garrafa de refrigerante, até a água mineral, que era PVC, também está sendo feito com garrafa PET. E a reciclagem do PET aqui no Nordeste, inclusive aqui no nosso Ceará, ela não tem tanta demanda, né? Não tem muitas empresas que trabalham com a reciclagem do PET. E com isso, por ser um material muito barato, porque não tem quem queira, né, digamos assim, não tem quem queira, ele fica jogado aí nos lixões, né, e não tem essas reciclagens que peguem para trabalhar com ela. Ou seja, essa pesquisa que o doutor Renan está fazendo, né, em cima disso daí, é para mostrar, para que venha uma medida governamental, para que voltem a trabalhar com aquele produto que tem saída, que tem reciclagem, que tem ida e vinda, né? Que, por exemplo, o PVC, o cano, ele pode ser reutilizado várias e várias vezes. Vai para o mercado, volta para a reciclagem, vai de novo, entendeu? Como, por exemplo, o PP, o PE, que é aquela garrafa de água sanitária, o PP, que é essa tampinha da garrafa de refrigerante. Então, tem vários materiais que o mercado aqui pede muito, mas está ficando escasso. Por quê? Porque os materiais que eram utilizados, como, por exemplo, até a garrafa de óleo, né, que era feito de um material chamado PE, já tem alguns saindo PET. Né? Então, são coisas simples que a gente não observa,
mas que está sendo jogada aí no meio ambiente, porque não tem saída, não tem reciclagem para esses materiais, entendeu? E a gente, não sei se vocês sabem, né, que um material desse aí, para poder entrar em decomposição, é cerca de 100, 200 até 300 anos, né? E fica aí no meio ambiente. E esse trabalho de reciclagem que é autossustentável, que é de estar reciclando, né, as reciclagens aqui de plástico no estado do Ceará, não trabalha com muito, né? Pouquíssimos que trabalham com o PET, que é o poliéster, né? Pouquíssimo. Tanto que a nossa malharia de poliéster, ela vem mais da região sul, né? Certo? É bem isso, né, Fábio? Eu acredito que no futuro não, no presente, né, já é cada Já vez está mais acontecendo. necessário a gente estar utilizando, reciclando esses produtos. Porque se a gente. É tanto plástico jogado na natureza, né? Vocês viram, né? Isso. Nessa semana apareceu resíduo de plástico na placenta de um bebê. Olha o nível que está. Eu acredito que a mãe consumiu uma água contaminada já com esse plástico diluído e foi parar na placenta da mãe, né? Quando ela deu a luz ao menino. Olha o nível de poluição de plástico que a gente está tendo na natureza, né? Para chegar a esse nível. Porque o plástico, pessoal, ele vai sendo deteriorado e ele não se acaba, não. Ele fica cada vez menor. Fica cada vez menor, a ponto de encontrar resíduo de plástico dentro de um ser humano, né? Dentro de um ser humano, assim, dentro de uma geração de ser humano. Olha o nível, né, de poluição que a gente está. Mas aí, pessoal, a gente encerra essa parte de sustentabilidade. A gente vai dar sequência com os outros professores. Não sei se o Thiago, o Fabiano quer falar mais sobre o assunto. Eu acredito que eles querem. Deixa o Thiago falar, o Thiago levantou a mão primeiro, né, Thiago? Pode falar, Thiago, depois eu completo. O Thiago, ele está dirigindo, gente. Ó, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Só complementando aí o que os professores falaram, Roberto, sobre a sustentabilidade, eu vi, né, essa semana, eu estava assistindo uma reportagem, que uma das coisas que polui mais o meio ambiente é os dejetos dos animais, né, Roberto? Do boi, da vaca, dos porcos. E aí também vem aquela parte que a gente estava falando, que tem países que têm a tecnologia, tem os meios econômicos para conseguir combater os efeitos, né? Eu acho que travou. Deve ter sido a conexão. Travou. Travou. Mas é bem interessante isso que o Thiago está falando, né? Porque assim, a gente entende, né? Não, mas o dejeto de um animal, certo? O esterco do animal é algo que é natural, né? É bom para as plantas. Mas... Pronto, Thiago, que tu tinha travado, Thiago. Pronto. Voltou? Voltou. Sim, criadores, né? Aqui no Brasil, de porcos, né? É granja que chama também, né, Roberto? É granja, né? Porcos. Eles pegam os dejetos dos porcos e eles conseguem gerar energia, né? Com chorume, né? Os gases, aqueles gases, eles conseguem reaproveitar o estrume, né? Os dejetos dos porcos e usa isso na própria produção lá deles, na própria fazenda, na própria usina e não leva esse, digamos assim, lixo para o meio ambiente, né? Transforma o que seria lixo, o que seria jogado no meio ambiente e ia trazer malefícios para o meio ambiente e transforma isso numa coisa boa, né? Em energia. Mas, claro, né? Aí precisa de dinheiro, precisa de tecnologia, precisa de várias coisas. Aí vem aquela parte que a gente viu que o Roberto falou, né? Como da pandemia, né? Que tem países que tinham condição, e a própria professora falou, de dar o auxílio emergencial, e tinha países que não tinham, né? E tinha países que tinha mais rápido, né? E entregar mais rápido esse auxílio, né? São coisas que dependem também da forma, né? E da economia de cada país. Mas aí, como a gente viu, e como os professores falaram, a sustentabilidade, ela depende também da parte econômica, né? Sem a parte econômica, a sustentabilidade ela não vai para frente. Tem que ter o dinheiro, tem que ter a economia
para ser sustentável. Se não for, é a minha opinião, eu acho, né? Sim, se não for, se não tiver o dinheiro, a economia, a sustentabilidade não vai ser tão eficaz. Sim, e é interessante, Thiago, né, que esse meio que tu até falou, dos dejetos que geram gases, isso é uma prioridade tão grande, pessoal, para a humanidade, que tem empresas que dão prêmios, certo? Dá prêmio. Se você tiver uma solução, tem um tipo de dejeto aqui, tem algo que está poluindo a natureza, e você consegue dar um destino para isso, um destino sustentável, né, como a gente está falando, você ganha prêmios. A Enel, eu posso até passar para vocês o link, mas a Enel está premiando pessoas que conseguem gerar ou dar destinos para lixo de uma forma que consiga ser reaproveitado, né? Para o lixo que a gente chama de lixo entre aspas, pode ser uma riqueza para outra pessoa, certo? Então, bem necessário, né, o que o Thiago falou, bem interessante por isso, porque o destino que a gente tem que ter para esses materiais que são poluentes é cada vez mais urgente, né? A gente conseguir dar um destino para conseguir reutilizar. Fabiano, queria falar? Pronto, eu queria trazer para vocês 2 exemplos práticos que nós temos falando sobre a questão da sustentabilidade. Nós temos o primeiro exemplo, o exemplo da nossa escola, né? A nossa escola, dentro de algumas eletivas, a gente já trabalha com essa questão da sustentabilidade. Dentro da eletiva da horta e dentro da eletiva do café filosófico, né? Que a gente usa, a gente sempre pede os meninos, né, garrafas PETs, né? Também tem um apoio muito grande também da eletiva do laboratório, né? Que a gente traz as garrafas PET, a gente traz os pneus, né? Alguns alunos que entraram agora ainda não viram a escola, mas tem alguns espaços lá da escola, né? E o espaço mais comum que a gente está, que é o espaço peripatético, onde a gente tem pneus, a gente tem garrafas PETs, né? E a gente também trabalha muito com essa questão da reutilização desses materiais para preservar o ambiente, né? O ambiente aí de Itaitinga, principalmente do Jereraú. Então a gente tem essa consciência, né? Que promove aos meninos cada vez mais essa consciência ambiental. Outro exemplo que eu dou para vocês, esse é um exemplo muito prático da nossa escola, né? E o outro exemplo prático que nós temos é um exemplo que aqui perto de casa existe a coleta de materiais, né? Eu mesmo ajunto, né, os materiais separáveis e levo, né, para uma coleta aqui da Prefeitura de Fortaleza. Itaitinga eu acredito que ainda não tem, mas aqui em Fortaleza tem. E eu levo esses materiais separados, garrafa quebrada, o plástico, né, e etc. Né? Os materiais separados justamente para que eles reaproveitem esses materiais recicláveis. E outra coisa importante, como o Roberto bem colocou, e a Milimil, né, professor Milimil, existe por parte do governo, principalmente também da Prefeitura de Fortaleza, essa questão de você levar o material reciclável e você conseguir desconto na sua energia, né? Então, você leva, aí você vai somando pontos. Isso aí vem desconto na sua energia elétrica. Então, isso é muito interessante. Além de você ter essa consciência de preservar o meio ambiente, você também consegue também poupar, economizar também energia na sua casa. Então, são alguns exemplos que eu queria contribuir com vocês, exemplos práticos que estão acontecendo no nosso dia a dia, mas, claro, como o professor Roberto e a professora Milena também falou, e o professor Tiago também, e o professor Fábio estão aqui com a gente, e o José. A gente também tem que fazer a nossa parte. Fazer, sempre praticar, né? Às vezes tem pessoas que não têm essa consciência. Pega um pedaço de papel, joga no meio da rua, não está nem aí. Mas aquele papelzinho vai ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 10, mais 1.000, 1 milhão, e vai somando. E aí, se cada um fizer a sua parte, o meio ambiente vai melhorar. Agora, se cada um não fizer, isso é problema da prefeitura. Sempre joga a responsabilidade para a prefeitura. A prefeitura tem o papel dela, mas principalmente nós também temos que ter o nosso papel. Só assim a gente vai melhorar o meio ambiente. Fabiano. Oi, Tiagão. Pode falar, amigão. Assim, essa questão que você falou sobre o papelzinho, né, que a gente joga no meio ambiente, não está prejudicando nem só o meio ambiente, né?
mas a própria população, né? Porque aquele papelzinho, como você disse, que ele joga, você joga uma latinha de cerveja, você joga um saquinho de xilita, essas coisas, vão entupir os bueiros, né? E aí, quando tem as enchentes, né? Muitas das enchentes, os esgotos estão obstruídos. E que não deveria ter sido jogado, né, na rua. E a curto prazo, aquele lixo, né, que você jogou, ele pode trazer transtornos para a sociedade, para uma determinada comunidade, né, como enchentes, né. Aí a pessoa diz assim, não, mas quem, digamos assim, uma pessoa que mora num bairro nobre, que não tenha problemas de enchente, essas coisas, né, ele pode pensar que não vai afetar ele, mas sim, pode sim, porque ele pode passar por um canto, né, com o carro dele, de luxo, e ele se deparar com um local que vai inundar o carro dele, né? Então, quando isso acontece, né, quando esse lixo é descartado na sociedade, ele pode afetar as pessoas de baixa renda, como as pessoas de alta renda também, de alguma forma, num determinado ponto que ele seja, né? Então, vai afetar o meio ambiente e pode afetar também a população, o meio ambiente a longo prazo e a curto prazo a própria comunidade, né? Esse papelzinho que as pessoas jogam que acham que não é nada. Ok? Só, assim, a minha participação, que eu já vou ter que ir para outra aula, tá bom, gente? Mas, assim, só complementando o que o professor Ítalo acabou de falar em relação a jogar um papelzinho de bombom, de lixo, seja lá o que for, né? Nós temos que ter essa conscientização, é somente nossa, né? Tem que ser partido do individual, para que depois seja para o comunitário e no final no global, né? Não botando toda a responsabilidade sobre os órgãos competentes, né? Os órgãos públicos, eles estão ali para gerir. É claro que ele tem a função dele, mas eu já vi, assim, muitas expressões, né, do nosso dia a dia, que o brasileiro, de certa forma, ele é acomodado e sempre ele tem uma resposta na ponta da língua, que quando a gente fala assim, ó, não vamos jogar o papelzinho de bombom na rua, o papel de pipoca, saquinho de pipoca, aí diz assim, não vamos fazer isso porque senão vai gerar lixo, contaminação, enchente, aí as outras pessoas, sabe o que eles dizem? Mas se a gente não jogar, não vai ter emprego para os garis. Para vocês verem como é o nível, né? O nível de consciência que as pessoas, né, têm e de não achar que não tem responsabilidade, mas todos nós temos responsabilidade, tá bom? E aí, só para finalizar, é interessantíssimo, né, nós termos essa conscientização de economia de água, tanto no individual como na reciclagem, mas devemos também, né, para poder diminuir esse consumo, que também há essa produção, né, de lixo, de descarte, por que não reutilizar, né? Eu acredito que mas na casa de vocês, sempre reutiliza alguns produtos, né, algum material que comprou no supermercado, em algum lugar, e ela vai servir como para reutilizar no nosso dia a dia, para evitar, né, esse descarte do lixo. E é o que eu faço aqui em casa, geralmente, assim, diariamente. Então, nós temos aqui o hábito de comprar sorvete, e o pote de sorvete, ele vai servir com uma Tupperware para... Eu acredito que até os professores aí, o Roberto, o Flávio, o Tiago, né? As suas esposas reutilizam esse tipo de material, né? Servir para guardar não só na geladeira, né? Posteriormente, é claro que depois de utilizado o sorvete, né? De consumido. Feijão, arroz, ou então uma salada, tá bom? Alguma peça de vestuário nossa, né, que não seja mais utilizada, a gente vai, para não descartar, ou simplesmente não formos doar, utiliza isso como um pano de chão, não é isso? Eu, particularmente, aqui a gente utiliza, tá? E outra coisa que eu acho muito interessante, gente, a reutilização, até mesmo desses materiais, né, de consumo PET,
que muitas empresas aí, para poder diminuir ainda mais os custos, né, porque o PET ele tem um valor de consumo, de valor econômico no mercado muito baixo, né, para poder diminuir esses custos, mas a gente pode utilizar esses materiais PET no nosso dia a dia, em casa, né, como servir como um vaso de planta, ou então até mesmo com a garrafinha de água, para não comprar um squeeze, que é muito elevado, muito caro, a gente pode reutilizar, né, como beber água. Eu particularmente, quando eu voltar a trabalhar no presencial, eu não levo uma garrafa da Tupperware, da Natura, dessas outras de renome. Eu simplesmente reutilizo a mesma garrafa de água que eu comprei e fico reutilizando várias e várias vezes, somente lavando e reutilizando, tá? E muitas pessoas utilizam materiais como vidro, não só o PET, como outros plásticos, utilizando no nosso dia a dia, em casa, com inúmeros materiais. Como no caso, eu reutilizo o vidro, tá? Eu reutilizo o vidro, a garrafa de vidro. Essa daqui eu não jogo no lixo, nem simplesmente também não coloco para reciclar, e simplesmente eu reutilizo, gente, para guardar outros utensílios, né? Como arroz, feijão, macarrão. E ele serve, gente, como um conjunto de mantimento, viu? Ele serve como um conjunto de mantimento e deixa até um ambiente até mais bonito. Como também eu utilizo, tá? A garrafa, tá? Até mesmo como jarro de planta, gente, olha, tá vendo, ó? Eu simplesmente, para deixar o material assim, a garrafa até mais bonito, para deixar ornamentada, e coloco aqui uma plantinha para deixar um ambiente mais arejado, um ambiente mais bonito. Então, essa aqui, além de ser uma reutilização, ele também pode servir até como fonte de renda para muitas pessoas. Aqui para utilidade mesmo individual, mas muitas pessoas, tá? Elas reutilizam esses materiais, tá? Como fonte de renda, como trabalho de emprego que elas proporcionam, né? Para vocês verem que com a produção, né, muito material que deveria ser descartado, elas poderão ser reutilizadas pela população como um todo, e até mesmo servir como uma alternativa para incrementar ainda mais, ó, a renda mensal, né, renda diária e mensal, tá bom? Então, só quis deixar aqui a minha deixa. Então, desejo a todos, assim, uma boa tarde, uma boa apresentação para os meus colegas, que ainda vão dar continuidade, e a gente se vê aí no próximo Semana Futuro em Foco, que é, assim, uma semana muito proveitosa e harmoniosa, que nós dividimos aí conhecimentos, não só entre nós, professores, até mesmo vocês, alunos, a participação de vocês, alunos, é muito importante, tá bom? Então, tchau, tchau e boa tarde para todos vocês. Tchau, professor. Tchau, boa tarde. Essa aula foi muito boa. Boa tarde. Luiz, tu quer... Gente, boa tarde para todo mundo. Queria também fazer minha participação. E eu vou ser um pouco chato, assim, claro, com respeito a todo mundo que falou, mas eu quero também fazer um certo contraponto. Eu acho muito importante que a gente tenha essa consciência ambiental individual, que a gente mude a nossa cultura, que a gente consiga fazer essas discussões, esses pequenos movimentos de não jogar papel fora, de pensar para onde vai nosso lixo, como o Fabiano falou, como o Tiago falou. Só que eu acredito que essas são atitudes comunitárias, são atitudes menores. Eu estava pesquisando aqui sobre esse tema e tudo mais, e quando a gente começa a ver quem realmente está desperdiçando água, quem está realmente poluindo, quem está realmente jogando lixo, a gente não chega na gente como indivíduo, a gente chega nas indústrias, no agronegócio, nas grandes corporações.
Então, são eles que estão realmente, que têm que mudar esse modo de produção. Se a gente não mudar o modo, forçar com que essas empresas, com essas indústrias mudem o modo de produção, e a gente repensar o nosso consumo também, a gente não vai mudar muita coisa, sabe? Eu estava vendo uma pesquisa da Agência Nacional de Águas aqui do Brasil, e 52% da água utilizada no Brasil é utilizada para regar, é utilizada no agronegócio, para regar soja, para regar laranja. 8% mais ou menos é usado para pasto e 9% para a indústria. Não sei se eu fiz a conta certa, mas, enfim, 70% é gerado só na indústria e no agronegócio. O resto fica para a gente. Então, a gente pode, claro, ter essa consciência, ter uma atitude individual, mas a gente precisa repensar tanto o papel dessas indústrias, dessas grandes corporações, como repensar o nosso próprio consumo. Essas indústrias, elas geram uma lógica de consumo que faz com que a gente sempre tenha que trocar as coisas o tempo todo. Você compra o celular, quando você nem terminou de pagar o celular, você compra em 10 vezes, quando você está na quinta parcela, seu celular já está velho, já está ultrapassado. Se é lançado várias novas tecnologias, várias atualizações, várias coisas novas, que faz com que o seu celular daqui a um tempo você não consiga nem utilizar. Você não consiga nem tirar mais uma foto com ele, e você tem que comprar outro. Nem para o WhatsApp funciona, né, professor? Nem o WhatsApp funciona. Eu comprei uma televisão em 2019, e já saiu tanta atualização que a minha televisão não funciona mais. Quando eu vou assistir uma série, passa primeiro a imagem, depois é que passa a legenda. Aconteceu isso comigo também, não pega mais Netflix. Eu tenho a Netflix, a Globo e o Amazon. Se ficar os três assim, não pega. Ou seja, existe uma coisa chamada obsolescência programada, que é o quê? As empresas, elas fazem isso de propósito. Por isso que as coisas são mais baratas hoje em dia, esses bens, mas ao mesmo tempo elas são menos duráveis, que é justamente para que a gente possa trocar e ter novas tecnologias, e ter acesso a novas tecnologias. Isso, por um lado, é bom, porque desenvolve a tecnologia, mas quando você joga uma TV fora, um celular fora, alguma coisa fora, ela vai gerar mais lixo, e para fazer o novo vai ter que usar mais da natureza ainda. Então, a ONU, inclusive, fez essa discussão que a gente propôs, essa discussão que a gente está fazendo, porque se chegou à conclusão de que se a gente continuar produzindo dessa forma, em 2050 a gente precisaria de 3 planetas Terras para dar conta da produção toda. A gente talvez não tenha século 22 se continuar do jeito que estava. Então, eu acredito muito também nesse consumo, na reciclagem e tudo mais. Não estou falando que a gente não deva, que agora a gente deva de gastar tudo, porque a coisa não é com a gente, mas o mundo não está acabando porque a torneira está pingando, a torneira da nossa casa. Existe uma coisa muito maior e que a gente, como consumidor, pode rever isso. A gente, como agente político, também pode tentar, todas as vezes, a maioria de vocês já vão votar nas próximas eleições, ver se os candidatos têm essa preocupação com o meio ambiente, o que eles falam, se existe isso. Nós temos essa força também, apesar de ser uma coisa que é maior do que a gente também tem essa força. O Iago quer falar? Faz até que ele está com a mão levantada. Quero. Tá dando para ouvir agora? Tá dando. Agora dá. Pronto, eu espero que não esteja muito barulhento, porque eu tô andando de ônibus, né? Mais importante é estar na aula. Pronto, eu queria complementar a fala do professor Luiz, que quando a gente romantiza muito a reciclagem individual, a sustentabilidade dentro de casa, quando a gente trata dessa informação como salvação, eu acho que é uma forma da gente olhar para essa poluição e se sentir responsável. Quando a gente vê a notícia no jornal, a gente vai ver, nós precisamos mudar o nosso método de consumir, de produzir, de reciclar, mas eu acho que não se trata tanto da gente,
e sim justamente de grandes multimilionárias que realmente não se importam da forma que eles produzem, se importam apenas em produzir. Não se trata da forma que a gente vai cuidar da nossa casa, se a gente lava o nosso carro toda semana, sabe? Eu acho que já saiu bem das nossas mãos, já não está mais com a gente essa responsabilidade. Então, é por isso que é tão problemático quando a gente assiste no jornal. Nós precisamos mudar alguma coisa, porque a gente não vai mudar o mundo só. Exatamente. Existem pesquisas que mostram que se a gente parar de colocar gases que causam efeito estufa, que causam aquecimento global, individualmente, a gente vai reduzir 22%, enquanto a gente precisaria reduzir no mínimo 75%. Então, eu estava assistindo uns documentários, um fala que um campo de golfe, ele gasta mais água do que uma cidade inteira, só para regar o campo, sabe? Então, Fabiano está com uma levantada. Só completando, né, o que você bem falou, né, Luiz? Eu não tinha pensado por esse lado, também como o Iago colocou aí, né? Agora, caiu aqui na minha mente, né, veio à minha mente que, às vezes, a gente acha que a responsabilidade é só nossa. Mas, como você bem colocou, né, existe esse papel fundamental das grandes empresas, das multinacionais, porque são as que mais gastam água. E a política do nosso país é uma política totalmente controversa, retrocida, é uma política que está retrocedendo cada dia que passa, porque querem culpar sempre a população. Isso não quer dizer que como você bem colocou, o Iago e o Roberto, né, os demais, a gente deve fazer a nossa parte, mas também cobrar, principalmente, desse poder público, né, como você bem colocou a questão no próximo ano, que são o ano das eleições, cobrar os nossos próximos representantes, o que eles podem fazer e como eles podem fazer para que diminua essa questão do desperdício da água, né? A gente está vendo aí uma enquete muito grande, que é a questão do aquecimento global, né? Tudo isso está relacionado a isso, né? O que será que eles estão fazendo? O Brasil é um país muito atrasado em relação a isso, né? Os países da Europa, tudo aí preocupado com a questão do meio ambiente, e nós estamos atrasados demais. E quando fala nisso, tem gente que vai dizer, é comunista, é socialista, é ista. Sempre chama a gente de ista, né? Mas nunca chega a resolver o problema, né? Aí quer culpar a gente. Aí o que acontece? O aumento aí do consumo da energia. Aí quem paga somos nós. Por quê? O Fabiano tá lavando o carro na calçada. O Roberto tá ficando até tarde assistindo Netflix, né? Tá dando muita descarga, né? Tá dando muita descarga. Aí sempre bota a culpa pra gente. Mas eles nunca assumem a responsabilidade também. Então, mas eu acho que essa consciência ambiental ela tem que ter. Eu acho muito legal que se desenvolva essa consciência ambiental, né? Isso. Porque essa cultura vai fazer com que as próximas gerações pensem sobre o tema e também elejam e sejam pessoas mais preocupadas com isso, que a gente nem foi tanto, né? O Roberto faz até que tá com a mão levantada. Não, só fazendo um complemento, né, que o Iago falou, muito bom, muito bem falado, viu, Iago, suas palavras. Mas, assim, eu discordo na parte que tu diz assim, não tá mais nas nossas mãos. Tá nas nossas mãos ainda, certo? A gente tem um poder político, que eu digo, não só de político de, eu tenho que me candidatar para ser vereador, tenho que me candidatar para ser deputado, para eu ter minha voz. Não. Aqui em Fortaleza já existiam muitos movimentos de indústrias quererem utilizar as áreas de preservação de Fortaleza, e a população se organizou lá e você não vai colocar essa indústria aqui porque você vai poluir a área de preservação. O que eu digo de responsabilidade da gente é da população também se organizar. A gente tem muita força. A gente, não sei se vocês eram mais novos, mas acho que vocês lembram das manifestações de 2013. As manifestações fizeram com que o político ficasse colocado no lugar dele. O meu lugar, o lugar do político é atender às demandas da população, não só a demanda que ele tem. Então, eu acredito que você tem como você tem, eu fico muito feliz que você tem esse pensamento mais crítico, mas falando no geral, é do pessoal ter essa criticidade de, poxa, aquilo ali está errado. Eu posso fazer, eu sei que a responsabilidade não é só nossa,
mas aquilo ali está errado. Será que eu posso contribuir de alguma forma para aquilo ali ser melhorado? Certo? É nessa questão que eu quero pegar. É que a gente consegue ter essa responsabilidade também. Nem essa responsabilidade, mas esse papel de tentar mudar algo, né, que a gente vê de errado na nossa comunidade. Quer falar, Iago? Professor, é porque eu acho que vai estar muito barulho agora, mas é porque eu acho que eu não me fiz claro quando eu disse que não está mais nas nossas mãos. Eu quis me referir que não está mais nas nossas mãos enquanto ser social subjetivo, enquanto só a gente, entende? Eu acho que é muito mais agora comunitário do que só eu. Eu acho que eu não consigo mais mudar nada, entende? Eu acho que eu realmente errei na minha fala, que eu não deixei isso claro, mas eu acho que enquanto a gente ser social subjetivo, a gente não tem mais tanta força, entende? Mas realmente o movimento... A gente consegue, Iago, se a gente conseguir se organizar nas nossas comunidades, se a gente... Só essa tua fala aqui já traz uma consciência para muita gente que não pensou sobre isso. Só a nossa fala aqui já faz com que a gente pense em coisas que não tinha pensado antes. E isso muda um pouco a consciência. Então é muito importante, porque faz com que a gente pense um pouco fora dessa lógica e consiga se organizar, e comece a se organizar para tentar ser a mudança do futuro, né? Então eu acho que cada um de nós somos agentes políticos. Eu acredito muito nisso. Cabe a nós mudarmos a cultura ambiental, a cultura política, a cultura de consumo. E eu acho que é muito importante. Essa fala aqui, ela não é de graça, assim. A gente não está juntando vocês para nada, assim, porque a gente não quer dar aula. É justamente para formar uma consciência nas novas gerações. Isso também é um ato político. O professor Fábio quer falar, até faz a hora que está com a mão levantada. Fábio? Eu acho que é desde a última vez, não, Fabiano? Roberto? Luiz? Eu acho que para mim que ele levantou de novo depois, mas não sei. Foi. Fábio? Ô, doutor Fábio. Acho que ele levantou mesmo. Luiz, tu quer dar sequência ou a gente finaliza o... Não, era mais ou menos isso, né? Tinha preparado uma apresentaçãozinha, mas como as questões foram se puxando, eram esses pontos que eu queria tratar, né? Falar um pouco sobre essa obsolescência programada, que é uma coisa deliberada da cultura, da indústria, né? De fazer coisas mais baratas para que durem menos, mas isso tem uma consequência catastrófica para o meio ambiente, porque faz com que se gere muito mais lixo e que se pegue muito mais da natureza para produzir novos bens. Eu acho que isso seria um ponto que deveria ser muito revisto, e a nossa própria cultura de consumo. Eu tenho a sensação, não sei se... É a opinião minha, certo, pessoal? É algo que eu tenho essa sensação. Parece que a indústria farmacêutica, ela não faz a cura, ela não produz remédio para a cura, tipo, eu tenho esse remédio para curar o câncer. O que é que ela faz? Porque se ela fizer isso, ela só vai vender aquele remédio uma vez. O que é que ela faz? Não, eu vou fazer um kit aqui que você vai ter que usar pro resto da sua vida, e pro resto da sua vida você vai ter que comprar o remédio aqui da minha farmacêutica. E isso como o Joás falou, o capitalismo agindo. Essa é a sensação que eu tenho. Parece que não é bom para as indústrias farmacêuticas criarem a cura. É bom fazer um remédio que você vá levando uma vida levando uma vida comum, né? Mas ainda doente, esse remédio... tratamento, né? Para sempre. Isso, você vai se tratando para sempre, porque para sempre você vai estar comprando aquele remédio, você não vai comprar ele só uma vez, né? Isso que tu me falou lembrou duas coisas. Uma é que tem uma fábrica de pratos, né, Duralex, que o prato não quebra nunca, você taca no chão, o prato não quebra naqueles pratos marrom, né, que tem na casa da avó da gente.
E a indústria quebrou. Eles fecharam, eles faliram, porque ninguém precisa mais comprar prato. Você compra só uma vez, né? Dura 200 anos. Outra coisa é que eu estava vendo que uma das primeiras lâmpadas que foram criadas, ela está acesa até hoje. Mas a lâmpada que a gente compra dura 6 meses e quebra. Será que isso é de propósito ou será que realmente é só porque existe outro motivo? Eu acredito que seja de propósito, eu acredito que seja para vender, para renovar esse capital, né? Para a gente sempre ter o que consumir. O Joás Eu acho que a humanidade é muito inteligente, né? Mas o Joás quer falar, Joás? Joás, né? É o Joás. Licença aí, mas vocês falaram. Vocês estão falando sobre as paradas deles terem uma estratégiazinha para vender sempre mais. E eu acho que isso não reflete só na indústria farmacêutica, eu acho que isso reflete num geral em tudo que recebe movimento de dinheiro, saca? Um exemplo de isso é McDonald's, tá ligado? Eles sempre vão procurar a forma mais barata e é a forma que vai mais destruir. Sendo que eles têm grana pra caramba pra fazer de outra forma. Todos, sem exceção, em todas as áreas, existem empresas realmente que optam por fazerem coisas sustentáveis, mas no geral, tipo, os caras só querem dinheiro e não importa se você vai sofrer com o produto dele ou se o mundo vai sofrer com o produto dele. Se eles estão recebendo dinheiro, isso não importa o resto, tá ligado? E isso é uma questão muito de empatia, de não pensar em como isso vai refletir, em como sua ação vai refletir. Toda ação tem uma reação. E a galera que tá no poder, eles nunca pensam na reação que vai ter. Às vezes até pensam, mas, tipo, será que isso vai me beneficiar, tá ligado? E eu acho que esse é o grande problema na humanidade como um todo. De não ter empatia, de sempre querer buscar o seu próprio dinheiro, de querer sempre procurar o seu próprio estar em bens materiais, não é nem em saúde essa parada, é em bem material, tipo, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter eu não sei o que, eu quero ter uma mansão e tal. E, tipo, eu não sei se vocês falaram isso, tá ligado? Mas a opinião que eu quero deixar é, tipo, a empatia, tá ligado? Falta empatia no coração das pessoas. Porque se todos tivessem empatia desde o começo da humanidade, eu tenho certeza que a Terra não estaria do jeito que ela está. E isso reflete tanto em questão do meio ambiente estar sendo destruído com o aquecimento global, como em guerras, por exemplo, o que está acontecendo no Afeganistão agora, e por aí vai. É isso aí, eu acho que tenho para falar, talvez eu tenha bolado, mas é por causa da chata. Valeu. Deu pra entender. E o nível tá tão alto que não é nem mais eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter uma Lamborghini, agora eu quero ir para o espaço, né? Eu quero ir para a Lua, eu quero ir para Marte. Agora eu quero ir para o espaço. Né? Esse negócio de produto aqui da Terra já tá meio assim, isso aqui não é de mais de milionário, não. Vamos ver algo aqui que poucas pessoas vão conseguir, porque você vê como o capitalismo vai avançando tanto que as pessoas vão buscando excentricidades cada vez maiores, né? Agora o homem mais rico do mundo acabou de ir para o espaço. Olha aqui nível e o mais interessante, desculpa, o mais interessante é que gastam dinheiro, tem necessidade, milhões e milhões sem necessidade para você ir no espaço, vendo que a realidade ao seu redor está precisando de ajuda, está precisando que esse dinheiro poderia ajudar as pessoas que estão precisando da vacina na África e etc. Né? Mas que até hoje, né, Luiz? Tem gente que não foi vacinado, nem tomou a primeira dose ainda, né? Esse dinheiro, comprando a vacina para vacinar as pessoas, então tem gente que ainda não tem essa sã consciência, né? Por mais que o dinheiro seja desse, ter a noção de ajudar quem está precisando, né? E sendo, viu, Fabiano, que a Amazon é uma das empresas que polui muito no mundo. O que ela gasta com plástico bolha na entrega dos produtos, eu estava vendo uma matéria que dá para o tanto de plástico que eles gastam por ano em plástico bolha, dá para dar 500 voltas na Terra. Aí o pessoal da Amazon desmentiu, não é 500, é só 200. Não é 500 vezes. Mas, Iago, tu queria falar? Tu levantou a mão? Fala mais uma vez, professor. Eu sei que eu estou falando muito hoje, estou muito falador, mas é porque
esse tema me Tô achando empolga. ótimo, viu? Achando ótimo. Eu acho que também um problema, além, complementando o que o Joás falou, é que hoje, para as marcas, é muito mais importante parecer do que ser. Parecer sustentável do que ser sustentável. Parecer acolhedora do que ser acolhedora, sabe? Parecer consciente do que ser consciente. Então, esse é um problema muito grande, porque a gente tem a mania do comodismo, a gente se acomoda muito fácil. Se a gente vai ali no primeiro link do Google falando sobre aquela empresa, e aparece assim, a gente recicla o nosso lixo, ou então, no mês de junho, por exemplo, aqui mudando o tema, para um tema mais social do que ecológico. No mês de junho, a Havaianas colocou uma chinela com arco-íris, entende? Aí você, poxa, que empresa massa, como ele tem engajamento, mas aí você vai ver as políticas da empresa, a política base, e é muito difícil você realmente achar uma empresa que seja consciente, que tenha esse tratamento pensante dentro da empresa. Mas eu acho que o maior problema também é porque quando o Fabiano disse que a gente está voltando no governo e tal, governo retrógrado, eu acho que não. Quem comanda hoje são as mesmas pessoas que comandaram todos os estados que tinham no Brasil. Entende? São as mesmas famílias. Então eu acho que para a gente voltar, a gente tem que ter passado. Eu acho que a gente não passou ainda. Eu acho que a gente tem realmente que evoluir e entender o que está acontecendo. Assim, não, Iaga, só completando o que você falou, quando eu falei isso, eu falei no sentido geral, não no sentido de distrital. Não, professor, não, eu entendo, eu entendi a sua fala, é só porque, tipo, é realmente um conhecimento muito difícil você se pegar e pensar e ver que, vamos falar que, por exemplo, feudalismo. A gente viu o feudalismo como uma coisa absurda, um senhor de engenho e você ainda ter que pagar para você usar um material que você que vai trabalhar. Isso não é um absurdo? Mas a gente não olha para o motoqueiro, o motoboy. Ele paga pela moto dele e ele tem que pagar a empresa para usar a bag da empresa e ele só ganha uma porcentagem do que ele faz. Entende? Então eu acho que o passado e o presente estão muito mais próximos do que a gente imagina. E a gente tem que fazer essa ligação agora para conseguir mudar alguma coisa. Isso, eu também concordo com você. Tá certo? E é isso como o Luiz bem colocou lá no começo, a gente precisa ter essa consciência política sempre, como você está falando. A gente precisa organizar a nossa consciência, ser mais, como você bem falou, Iago, ser mais atitude do que ajuntar as duas, né? Porque a teoria e a prática, elas funcionam juntas. Não adianta eu falar bem e não fazer. Eu tenho que fazer e falar bem e fazer, né? E é isso que o Luiz está falando, a gente tem que ter essa consciência e atitude. Hoje está precisando de muito atitude, não só teoria. Porque é muito bom a gente falar bem, bonito, às vezes, mas a teoria passa longe, passa lá na nossa esquina, passa lá no Afeganistão, passa lá no Canindé, passa lá em Canindé, passa em Roma. Então a gente precisa mais de atitude, a juntar os dois, né, para que a gente possa ter uma sociedade presente e futuro e não voltar ao passado com aquelas coisas que aconteceram com a gente. Então, precisa dessa consciência política. E é isso que a gente está precisando hoje, né? E isso começa dentro das nossas atitudes, principalmente dentro da escola, na nossa casa e na sociedade de uma forma geral. São as nossas atitudes, como você falou bem. A gente hoje quer, como você disse, acolher, fala em acolhimento, mas não acolhe. Então a gente precisa das atitudes. São as atitudes, falar bem e agir bem. Obrigado aí, viu, Iago, pela sua grande contribuição, seu pensamento crítico. Né, Eu Luiz? acho muito legal a consciência que os meninos têm, né? Tanto a fala do Joás quanto a do Iago. E uma meio que complementa a outra, né? O que o Joás falou sobre a empatia realmente a indústria ela não tem empatia. O comércio ele não tem empatia, ele quer ganhar dinheiro. A função das empresas, no sistema do jeito que a gente vive, não estou fazendo apologia a comunismo nem nada, não. Estou falando sobre a forma que existe na lógica que a gente vive hoje. A empresa ela é simplesmente um lugar para ganhar dinheiro. Então ela não tem empatia. Só que quando ela demonstra ter empatia, como o Iago falou, essa empatia nem sempre é verdadeira. Me lembrou o que essa fala do Iago, a C&A, por exemplo, né? A C&A ela sempre tem nas propagandas dela
representatividade de minorias, de negros, LGBT. Só que a C&A muda de coleção toda semana. Passa propaganda o tempo todo falando, é o chamado fast fashion, né? A moda rápida. Toda semana é mudada a coleção. Ou seja, toda semana estão fazendo tecido novo, estão imprimindo coisa nova, estão fazendo roupa nova que você tem que comprar. Se você comprar de semana passada, já saiu de moda, porque porque a moda agora é dessa semana. Então, por um lado, ele finge uma empatia, finge uma representatividade, mas por outro, ela coloca você para consumir. Colocando você para consumir, ela está tirando recurso da natureza. Ela está contribuindo para o problema do mesmo jeito, né? E porque isso tudo só serve para elas enriquecerem cada vez mais, né? Como o Roberto também falou da Amazon, né? O cara gasta bilhões, o cara é bilionário, gasta não sei quantos milhões para voar, mas a própria empresa dele, os funcionários, eles não podem nem se sentar. Eles têm que usar fraldas. Vieram, depois dele ter ido para o espaço, vários relatos de funcionários deles que têm que usar fralda porque não tem tempo para ir no banheiro. É meia hora para almoçar, sendo que para ir para o refeitório eles levam 10 minutos. E o cara bilionário indo para o espaço, né? E ele ainda foi meio sarcástico, né? Agradecer os funcionários dele, né? Tipo, continue trabalhando assim que próximo ano eu vou de novo, né? Próximo ano eu vou para Marte, continue desse jeito. É muita hipocrisia, né? Por isso que eu acho que a gente tem que repensar tanto as empresas que a gente consome, como o nosso próprio modo de consumir. Então, para que a gente precisa comprar uma roupa por semana? A gente não pode ressignificar, reciclar, reusar essas roupas, comprar de brechó, comprar de vendedores locais. Isso é tão importante, porque se você compra de um produtor local, você tira o custo que tem no transporte, a poluição que gera o transporte, você ajuda uma família, aquelas agriculturas familiares. Isso é muito mais importante do que você dar mais dinheiro para um bilionário, né? A Carol está falando, não deveria existir bilionário. Bilionário... Oi, Luiz Roberto. As minhas roupas aqui em casa, eu só compro lá no centro, lá no Buraco da Gia. Só compro lá. Eu não compro roupa em loja. Eu não compro roupa em loja. O Ronald colocou aí, né? O Ronald de São Paulino. Ronald, rapaz. Teu São Paulo, Ronald. Eita, São Paulo. Essa blusa do Flamengo, hein, Fabiano? Essa blusa do Flamengo, hein? E a do Negão. A minha blusa do Flamengo só compro lá no Buraco da Gia. Eu vou dar 400, 500 reais numa blusa do Flamengo original? Nem sonho, Alice. Tem nem perigo. Eu vou dar 500 reais numa blusa do Sampaio Correia do Ceará? Não tem nem perigo fazer isso. Né? Compro minhas roupas lá no Buraco da Gia. É roupa, tô usando. Né? Pra quê? Gastar 500 reais numa... Tem nem perigo. Veste, né? Do mesmo jeito. Veste do mesmo jeito, não fico pelado, não fico, né? Bom demais. O Ronald agora tá fazendo a propaganda dele aí, ó. Vou vender pra ti agora. Ronald é capitalista, né? Tá certo, empreendedor, né? O Ronald disse que tem... Ótimo, Ronald, tem 70 reais aí, ó. Preciso mais nem no Buraco da Gia, vou comprar lá no Ronald. Viu, Ronald? Pronto, pessoal, era basicamente isso que a gente queria repassar para vocês hoje, certo? Falando um pouco sobre sustentabilidade, sobre as práticas, né, de uso da humanidade, sobre o tripé, né, da sustentabilidade. Eu queria saber se alguém ainda tem algo a acrescentar, alguma coisa a falar para esse momento, ou se a gente já pode encerrar. Quero só falar uma curiosidade, que o pessoal falou aqui dos bilionários, né? Tá falando do dono da Amazon e tudo mais. E, rapaz, eu estava vendo um negócio que foi feito uma pesquisa que se você trabalhar todos os dias, todas as horas do dia, 24 horas, durante 50 anos, todos os dias, sem pausa nem nada, você não junta 1 bilhão. Então, o bilionário é um ser que ele não trabalhou para ter aquele dinheiro, porque é impossível você juntar 1 bilhão durante a sua vida, nem que você trabalhasse 50 anos sem folga nenhuma. Eu vi Luiz, que se Jesus Cristo fosse assalariado e ele estivesse trabalhando até hoje, ele não seria bilionário. É verdade. Para você ver como é absurdo existir bilionário e existe gente que passa fome, né?
Eu acho isso aí, cara, assim, é absurdo um negócio desse. Mas eu acho que esse não é nenhum desmérito do bilionário. Ele que, grande parte deles, tipo, por exemplo, Elon Musk, ele que lutou para conseguir o dinheiro dele e foi empreendendo para conseguir aquilo. Não é porque ele não tenha deixado de trabalhar, mas é porque ele lutou para conseguir o dinheiro dele, o bilhão dele. Mas Pode ser é justamente isso que eu tô falando. Não, assim. exatamente, né? Quem era o pai dele, ele, né, a cor dele, tudo que influenciou o dinheiro que ele já tinha. Nem sempre é um dinheiro grande já tinha, ele viajou para os Estados Unidos sem dinheiro nenhum. Se conhecer a história da pessoa, do pai dele, as oportunidades ele que ele abandonou teve, os pais dele, ele foi embora para os geral. Estados Unidos. Certo, como se, né, mudasse. Mas os pais deles eram donos de jazidas de minério na África. Então, eles exploravam, tiravam pedras preciosíssimas. E o que eu estou querendo falar, e o que o Roberto também falou, é que o Elon Musk ele não juntou esse dinheiro todo trabalhando. Ele juntou por ele já ser rico e através de exploração de um monte de gente que ele deixou mais pobre para que ele ficasse rico. Não tem uma igualdade de distribuição de dinheiro nessa dinâmica aí. Mas é claro, ele criou a empresa dele e se ele oferece o que é necessário, por exemplo, o salário mínimo lá nos Estados Unidos, se ele está oferecendo aquilo, ele está dando muito mais trabalho e dando dinheiro para quem está empregando do que grande parte das pessoas, das pessoas ele dá mais emprego do que tira. Mas ele está fazendo os outros ganharem dinheiro por ele. Mas, Caleb, é bem interessante o teu pensamento. Mas, assim, tu acha que se tu... Eu não sou contra, eu queria ser milionário também. Tá falando também, não é contra milionário e bilionário. Só um minutinho, viu, Jorge? Já a gente passa a palavra para ti. Mas, assim, se tu trabalhasse para ele e ganhando uma porcentagem em vez de um salário, tu não seria uma pessoa muito mais produtiva e muito mais feliz, não? Do que ganhando apenas aquele salário? Pratique. É porque, assim, o ruim é a gente não consegue pensar, a gente que eu digo é todo mundo, a gente não consegue pensar como seria ter essa quantidade de dinheiro que um milionário tem. Porque um trabalhador americano ganha $3 mil. $3 mil para a gente é muito dinheiro, a gente seria rico. Mas $3 mil para um trabalhador americano, eu acredito que não é o suficiente para ele se destacar entre os outros na sociedade. É isso que eu queria dizer. Se você trabalhasse de uma forma compartilhada, como a Google faz, é uma empresa que eu concordo com a prática que ela faz, de dividir os lucros. Olha como vê quem é que está na Google que quer sair. E ela não cresce sozinha, não tem só um milionário. Tem várias pessoas muito ricas lá. Que a empresa, olha o que é a Google, né? Ela detém todo o conhecimento do mundo, né? Eu acho que o Elon Musk seria muito maior ainda se ele conseguisse, pelo menos, não nem compartilhar, mas como é que se diz? Empurrar outras pessoas junto com ele. Né? Não seria compartilhar, mas ser algo mais justo, né? Eu sei que ele tem o mérito de ele ter montado a empresa, de ele ter feito o nome, ter feito tudo aquilo, mas se ele tivesse uma estratégia diferente, seria um Google da vida, né? A Google é a empresa mais valorizada do mundo. 1 bilhão são 1.000 milhões. Ou seja, são 1.000 prêmios que a Juliette ganhou no Big Brother. Mas assim, ó, vocês já viram os mendigos da Suíça? Eles é mais ricos que nós, gente. Hoje a meta não é ser milionário, não. A meta é virar um mendigo da Suíça. Joyce, queria falar, Joyce? Diz aí, já. O certo é pessoa em situação de rua, não mendigo. Deixa só o Joyce comentar, que ele tinha levantado a mão primeiro. A parada, tipo, não é ser contra as pessoas bilionárias, tá ligado? Eu vou usar 2 exemplos aqui. O Elon Musk, primeiro porque ele é um idiota completo, ele é muito babaca, tipo, extremamente babaca. Eu conheço várias pessoas que pagam um pau enorme pro cara, porque, tipo, ele é diretor de uma empresa espacial, então ele é super inteligente. Mas, tipo, a partir do momento que ele tá destratando os funcionários dele, passa a ser uma pessoa totalmente horrível. Não é porque ele é bilionário que que ele teve o mérito de ser bilionário, de ter pensado na empresa e tal, que eu vou deixar de ser contra o posicionamento dele, tá ligado? Ele tem atitudes extremamente babacas. E agora é que entra o segundo exemplo. Eu trabalhava num local e eu trabalhava, tipo,
por exemplo, um final de semana, certo? Eu chegava lá às 4h30, eu fazia tudo que você imaginar, desde atender cliente, a fazer o sushi, que eu trabalhava no sushi, e eu fazia tudo mesmo, brother, tipo, tudo. E no final de tudo, eu entrava lá às 4h30, certo? E eu saía praticamente meia-noite. Pra eu receber menos de R$ 90. E com o tempo isso ainda foi diminuindo. Eu cheguei a receber R$ 40 por um final de semana inteiro. Sendo que eu fazia muitas coisas e, tipo, não bastava só eu fazer o possível. Chegava lá, o meu patrão falava do meu cabelo, falava que era um cabelo zoado, falava das camisetas que eu usava, que eu costumava usar camisa de banda, quem me conheceu lá na época do presencial sabe como é. Falava que eu tenho um problema de déficit de atenção, eu chegava perto de alguma coisa, se ela caísse, por mais que eu não tivesse encostado nela, ele falava, ei, é porque a sua presença tá aqui, tá ligado? Então, tipo, realmente, ele tem um mérito, muito mérito mesmo, de estar com aquela grana toda. Realzão. Todas as atitudes dele, pensa em tudo que o cara tá fazendo. Isso não só nesse exemplo, pensa em vários bilionários, várias injustiças que acontecem dentro do mercado capitalista, dentro do mercado de trabalho. Todas as pessoas ali realmente têm o mérito de ter essa grana toda. Gente que tá precisando de fralda pro filho, velho. Gente que não tem água, gente que não tem energia, coisas básicas para viver. Moleque que tá no meio da rua pedindo comida. Desigualdade, né? Não pode. Tipo, realmente, esse cara merece. Olha as atitudes que ele tá tendo. E compara com tudo isso. É tanto, Joás, que ele está fazendo mais mal para a empresa agora do que, bem, os acionistas, ele deu um problema aí. Ele falou tanta merda no Twitter que isso resvala na empresa. A empresa está perdendo milhões com isso. Ele chegou no ponto, ninguém tira o mérito. Beleza, o cara foi visionário. O que ele tá. E o interessante é que as ideias dele não parte. Beleza, ele teve a ideia, mas quem executa tem todo um feedback por trás, tem toda uma pessoa, uma quantidade de engenheiros por trás para fazer aquilo se tornar realidade. E é tanto que o que ele está fazendo, falando besteira no Twitter, a empresa sai perdendo. Agora esqueci o nome da. Os sócios querem tirar ele da presidência para ver se não deixa de fazer tanto mal à empresa como ele está fazendo, certo? Mas é bem isso, eu gostei da presença de vocês, pessoal, porque é isso, a gente está debatendo, é muito bom ter a fala de vocês, porque são ideias diferentes, né? A Caroline tem um pensamento, o Alexandre tem outro, o Joás tem outro, Caleb tem outro pensamento, são vivências diferentes, e o legal é isso, a gente debater aqui e, eu tô certo, tu tá errado. Não, eu expus minha ideia, a Alexandre expôs a ideia dele, a Carolina expôs, né, a ideia dela, o Caleb, o Iago, e o interessante é isso, pessoal. Vamos pegar essas ideias, esses pensamentos que a gente está falando, não só os professores, né? Muito boa a participação de vocês. Vamos pegar e vamos construir o nosso pensamento. Poxa, será que o Joás tem razão? Será que o Iago tem razão? Vamos construir, né? Isso é bem legal. Eu gostei muito de socializar isso com vocês. Que essa conversa sirva para que a gente evolua, para que a gente pense em coisas que a gente não pensou antes, né? Também fiquei muito orgulhoso, assim, da participação de todo mundo, da consciência. Luiz, muito massa. Outra coisa importante também, né, que como vocês falaram, né, a socialização é tão importante porque não é o professor Roberto, o professor Luiz e eu, e os demais professores que passaram por aqui hoje, nós temos nosso pensamento, a nossa construção de conhecimento, a nossa construção científica, né? Mas é importante, como eles falaram, que vocês tenham a própria construção científica de vocês. E o mais importante é que o pensamento de vocês tenha veracidade. Crítico, ou ter um pensamento que falar sem saber o que está falando, é que vocês tenham veracidade do que vocês estão falando. Eu penso dessa forma. Seu pensamento, você tem o direito de pensar, mas que seu pensamento seja um pensamento que não fere o direito do outro, que não seja um pensamento que foge da realidade e que seja um pensamento verdadeiro, real, né? Um pensamento crítico verdadeiro, porque as pessoas às vezes confundem o pensamento crítico
com um pensamento reconstrutivo, né? Por isso que é isso também. Outra coisa importante, né? O João perguntou, eu não sei socializar, como é que eu vou conseguir emprego? Né? A gente está fazendo isso aqui com vocês. Socializar, pessoal, é uma construção, né? É uma construção, você vai construindo. Não é do dia para o outro que você vai socializar com o outro, não. Você vai construindo. E o primeiro passo é isso que a gente está fazendo com vocês hoje, é o escutar. Vocês observaram que o Roberto, o Luiz e eu e os demais professores, a gente não ficou falando direto, a gente escutou vocês. E o primeiro passo para a socialização é o diálogo, é a escuta. É porque às vezes a pessoa fala e não deixa o outro escutar, não deixa o outro falar. E a socialização é uma construção, né? É uma construção. E o João socializou o tempo todinho, foi um dos que mais socializou e disse que não gosta de socializar. Leu, Luiz. Conversou no chat, deu ideia, como é que não gosta de socializar, cara? Isso, né? Então pronto. Então obrigado também pela presença de todos aí. Pessoal, não esqueçam, certo? Eu vou postar mais uma vez aqui o link da frequência, eu vou postar nos grupos e deixar por 10 minutos, certo? E depois eu vou encerrar, vou fechar, certo? Obrigado pela presença de vocês. A gente vai ver uma maneira de quem participou aqui de ter ponto extra nas nossas disciplinas, né? A gente não garante para matemática, para português, mas para as nossas disciplinas aqui de humanas, a gente vai ver aqui uma maneira de estar premiando, né, vocês também por essa participação. David, quer falar?